Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o papo vai ser sobre esforço relativo, né? Aquela informação que quem é assinante do Strava tem aquela informação. Quem é assinante e treina com frequência cardíaca tem aquela informação no Strava que ele informa o seu esforço relativo em uma atividade. Aí ele vai fazendo a somatória de todo o esforço relativo que você teve nas atividades da semana e vai dando um score, vai dando uma pontuação. Hoje nosso papo vai ser sobre o esforço relativo, como utilizar essa informação que o Strava nos dá, o quanto ela vai ser relevante, da onde que vem, né? Da onde que o Strava tirou esses cálculos. Então, hoje nosso papo vai ser sobre isso, né? O esforço relativo. E não é por acaso que eu estou fazendo essa live aqui. Semana passada eu entrei numa jornada ali, eu queria bater a intensidade da semana passada, da semana anterior que eu havia tido, e eu consegui bater a intensidade. Aí esta semana que entrou, eu estou na mesma meta, na mesma missão. Eu quero bater a intensidade da semana anterior e assim continuando. Eu estou utilizando esses dados do esforço relativo para sentir se eu bati ou não a intensidade da outra semana. Aí o que acontece? Para nós sabermos, né, se a gente for pensar em volume de treino, para a gente saber se a gente bateu ou não a quilometragem da semana anterior, é fácil, né? Pô, rodei 50 quilômetros numa semana, na outra eu rodei 70, então beleza, bati a quilometragem. Na outra semana eu rodo 80, mas e a questão da intensidade, né? Esse é um ponto bem interessante para a gente pensar. E o esforço relativo ele entra nisso, para controlar a intensidade, beleza? Então, isso aqui é só uma breve introdução para vocês entenderem do que nós estaremos falando. O pessoal já está entrando aí, o Antônio entrou, o Maicon, o Bruno, e aí a gente vai começar, beleza? É importante primeiro definir, né? Eu vou fazendo algumas definições aqui para ficar bem construído esse... Fala Everton, beleza? Para ficar bem construída essa questão do esforço relativo. Sempre quando eu pego um tema para fazer uma live, eu pego e dou uma olhadinha no YouTube e vejo o que o pessoal já produziu de conteúdo. E sobre o esforço relativo não tem nenhum material consistente, nenhum material realmente ali bem construído, e essa é a minha missão, deixar um material bacana no YouTube sobre o esforço relativo. Então, primeira questão que eu quero mensurar é o que é o esforço relativo, né? Da onde vem? Pensa primeiro o seguinte, nós, né, quando a gente pensa em esforço, a gente sempre fala em carga de treinamento, né? Existe o volume, fala Felipe, existe o volume de treino e existe a carga do treino. O volume é o quanto você treinou. Quanto você treinou? Treinei 100 quilômetros, treinei 5 horas. Esse é o seu volume de treino. Aí quando a gente fala da carga, foi 100 quilômetros na moralzinha, foi 100 quilômetros moderado, foi 10 horas, 5 horas de treino intenso. Isso aí a gente está falando da carga. Então é duas formas de nós pensarmos o treinamento. Uma é por volume e outra é por carga. Quando a gente fala do esforço relativo, né, eu vou falar sempre muito o que é o Strava, que o pessoal vai entrando na live, nós estamos falando do esforço relativo, aquela informação que o Strava entrega para nós. Então, quando a gente vê aquela informação do esforço relativo, nada mais é do que a nossa carga interna. O quanto de esforço nós fizemos. Não tem a ver com quantos quilômetros nós rodamos, não tem a ver com quantas horas nós ficamos em cima da bike. No post que eu fiz hoje, tem um grande exemplo lá. Eu fiz um treino no rolo e atingi uma pontuação de 42 de esforço relativo. Um treino de 55 minutos. Aí eu fui rodar no final de semana com o pessoal, rolezinho, passeio, 3 horas de passeio. Deu 44 de esforço relativo. Então, ou seja, uma atividade muito maior, teve um nível de esforço, né? 3 horas de atividade, teve um nível de esforço bem menor do que uma atividade de 55 minutos. Por isso que é interessante a gente acompanhar esse número do esforço relativo, justamente para que a gente entenda a diferença de intensidades de uma atividade para outra, beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria comentar é isso. Agora, como é gerado esse fator? Porque não é só ali a frequência cardíaca e pronto, não. É utilizado as zonas de frequência cardíaca para fazer o cálculo e entregar esse score
da intensidade relativa. Então é necessário que nós, né, tenhamos a nossa zona de treinamento bem definida. Por exemplo, aí a definir a zona de treinamento começa com a frequência cardíaca máxima, né? Eu já fiz bastante conteúdo sobre zona de frequência, sobre frequência cardíaca máxima, até sobre só frequência cardíaca, e eu não quero entrar tanto no mérito dessa questão. Mas quando você vai definir a sua frequência cardíaca máxima, não utiliza cálculo de 220 menos a idade. O interessante é você pegar a intensidade máxima que você atinge nos seus treinos. Aí você vai ter uma frequência cardíaca de trabalho máxima que você atingiu, né? Imagina, fala Léo, beleza? Imagina que nas subidas mais fortes que você passou, nos momentos que você estava mais ofegante, nas subidas mais longas, você atingiu um patamar de frequência cardíaca e aquele patamar sempre se repete, aquele patamar máximo. Essa aí vai ser sua frequência cardíaca máxima de trabalho. É essa que você vai utilizar lá no Strava para configurar suas zonas. Não vai deixar, porque se você só colocar a sua idade, o Strava vai pegar, vai colocar 220 menos a idade e vai entregar. Então configura a sua frequência cardíaca máxima e aí depois você pega e configura também a sua zona de treinamento. Só assim você vai ter um grau, um número de esforço relativo bem definido. Beleza? Por exemplo, é até um detalhe que é interessante que alguns anos atrás, né, acho que uns 2 anos atrás, o meu Strava estava desta forma, a idade, eu não tinha configurado as minhas zonas de frequência cardíaca lá. Justamente porque a gente não utiliza para montar o treinamento, a gente não utiliza no nosso dia a dia zona de treinamento na assessoria. Então, não me importava muito. Aí, como eu gosto dessa informação do esforço relativo, o que eu fiz? Eu fui lá configurar minha zona de treinamento. A diferença que deu no momento em que eu configurei a minha zona de frequência cardíaca para antes foi grande no número ali do esforço relativo. Um pedal com a mesma quantidade de horas, mesma média, mesmo nível de esforço, deu uma diferença absurda. E por que eu estou falando isso? As zonas de frequência cardíaca vai influenciar o seu score de esforço relativo. Imagina, deixa eu tentar exemplificar para vocês. Imagina que a sua Z3 está lá em 150. Se você trabalhar em 148, o número do seu esforço relativo vai dar um patamar baixo. Agora, se você passar um pouquinho, 152, ele já vai dar bem mais alto. Porque ele trabalha por pontuação de zonas, né? Imagina, tem Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Ele vai pegar a quantidade de tempo que você passou naquela zona de treinamento para entregar o quanto o seu esforço relativo. Ele não vai pegar o quanto de tempo você passou em cada batimento cardíaco, né? Quanto tempo você passou em 150, quanto tempo você passou em 151, quanto tempo você passou em... Não, ele vai pegar o quanto de tempo você passou na zona 3 e vai gerar uma pontuação. Quanto tempo você passou na zona 4 e vai te dar outra pontuação. Quanto tempo você passou na zona 5 e vai te dar outra pontuação. E aí de zona para zona, óbvio, né, que aí ele vai entregar uma pontuação maior para o seu esforço relativo. Porque quanto maior for o esforço, maior vai ser a pontuação do esforço relativo. Pessoal, tá ficando claro isso aí? Porque eu tenho um medo danado de eu complicar demais essa explicação de uma coisa que é relativamente simples, né? O que o Strava faz? O Strava pega sua frequência cardíaca, que está dividida em zonas de treinamento, ele vai pegar seu treino inteiro, vai ver quanto tempo você passou em cada zona, quanto as zonas mais leves, mais moderadas têm uma pontuação menor e as zonas mais altas vão ter uma pontuação maior, né? Então, em um treino que você passou mais tempo em um Z4, você vai ter um esforço relativo muito maior do que um treino que você passou mais tempo na Z2. Simples assim. Mas é importante vocês saberem que esse cálculo é feito através das zonas de treinamento. Beleza? Embora eu não goste muito eu não gosto de passar treino por zona de treinamento, a gente não fala disso. Neste momento de avaliação, pensando no esforço relativo, ela vai ser importante. Aí da onde que vem, né? Da onde que vem essa informação, né? O pessoal do Strava tirou do nada? Não. Eu até anotei o nome dele aqui para não esquecer. Tem um pesquisador que chama Bannister, né? O Bannister que veio com essa pesquisa, que validou esse sistema, até se chama TRIMP, né? Aí é uma sigla toda em inglês, eu não vou repetir aqui porque também não é importante. Se vocês digitarem TRIMP, Bannister, vocês vão ter as informações também, né? Vocês podem até pedir para mim que eu passo.
Mas enfim, esse pesquisador ele fez a toda metodologia, todo o cálculo. E aí, inicialmente, ele não utilizava zonas de treinamento. Ele utilizava bem básico, frequência cardíaca média da atividade. Você fez um pedal lá, passou 20 minutos a 150, 20 vezes 150. Era só isso que ele fazia. Mas o que ficou percebido? Quando fazia alguns treinos intervalados, não coincidia. Um treino moderado e um treino intenso ficava muito próximo. Aí que veio essa nova atualização, utilizando as zonas de treinamento, que ficou bom, que eu gosto, beleza? Pessoal, manda um soquinho aí, manda um joinha, então manda pergunta se vocês entenderam como o Strava gera essa informação do esforço relativo, beleza? Tá? Que esse é um ponto chave, porque tá lá a informação, mas se você não sabe de onde vem, não sabe como que é gerada, cara, não adianta muita coisa. Até inclusive, se a pessoa não tem frequência cardíaca e ela quer essa informação do esforço relativo, ela pode fazer pela PSE, né, pela percepção subjetiva de esforço. Dá para lançar lá no Strava, né? Pô, você fez PSE 8, um treino forte, aí você vai colocar lá, o Strava vai te dar uma pontuação pelo esforço relativo. Você fez uma atividade muito extrema, muito forte, valeu, Patrick. Fez uma atividade muito, muito forte, você vai dar 10. Mas não recomendo, porque até mesmo eu que sou treinador, às vezes tenho uma dificuldade para colocar o PSE numa atividade, quem dirá a vocês, e aí ainda mais se for para gerar um dado, né? Então, eu recomendo que vocês utilizem o esforço relativo quando tiverem, obrigado Letícia, quando tiverem a frequência cardíaca, beleza? Agora vamos lá, eu já comentei um pouquinho entre a diferença de volume e intensidade. Volume é quantos quilômetros você anda, quantas horas você pedala. Intensidade é o quão forte foi a atividade. Ela pode ser moderada, ela pode ser intensa. Diferença de volume e intensidade. Esforço relativo avalia intensidade. Agora você, Marcos, então beleza. Todo mundo precisa estar avaliando a intensidade dos seus treinos. Todo mundo todos nós é interessante que fique olhando ali essa informação de esforço relativo. Putz, aí eu cheguei à conclusão que não. Eu até prefiro separar um pouco as coisas. A pessoa um iniciante, pessoa que está numa jornada ali de construção, pessoa que está fazendo uma base de treinamento, ele não vai olhar para nível de esforço, porque ele vai passar pouco tempo em alta intensidade. Então essa pessoa que está iniciando o processo de treinamento, que está fazendo uma base, se ele ficar olhando ali para o esforço relativo, aquilo não vai ser tão significativo para ele. Para onde que essa pessoa tem que olhar? Essa pessoa precisa olhar horas de treino, quantos quilômetros rodou, né? Porque isso vai ser mais importante. Horas de bike, né? Porque ele não está trabalhando intensidade ainda. Agora, a pessoa que está treinada, o atleta que já chegou no seu volume de treino, aquele que já está rodando a quantidade que ele pretende rodar na semana, aí esse sim vai começar a olhar esse score de esforço relativo com mais atenção. Justamente por quê? Porque ele já chegou no volume de treino dele da semana. Porque esse volume de treino dele da semana já está estabilizado. Exemplo, já está rodando 200 km na semana. 200 km na semana dá para rodar tranquilo. Ele já está rodando 200 km por semana, já faz 4 semanas, já faz 1 mês e meio. Então, ele já está muito bem estabilizado. O que ele vai fazer? Ele vai continuar a ficar olhando só se ele roda 200 km por semana? Não. Ele pode utilizar essa informação de esforço relativo para começar a observar se esses 200 km dele por semana está sendo mais intenso. Simplesmente fazendo o que eu estou fazendo no meu treino também. A cada semana querendo que seja mais intensa do que a semana anterior. E aí se você ficar assim, sem uma referência, só na sua hipótese, sair para fazer um treino forte. Sair para fazer outro treino forte, então minha semana está sendo intensa. Bacana, vai funcionar, tudo bem. Mas quando nós temos uma informação que é visível, uma informação que é de certa forma palpável, nós vamos fazer com muito mais intenção. Nós vamos ter para onde olhar.
Então por isso que eu gostei, que eu me interessei em fazer essa live sobre o esforço relativo, justamente para mostrar para vocês aonde dá para utilizar. Simplesmente no ato de vocês estarem avaliando o nível de esforço durante a semana e aí a cada semana estarem tentando bater a semana anterior, tá certo? Então, 2 pontos importantes aqui. Se você é um iniciante, não está com frequência de treino garantida, não está rodando a quilometragem bacana que você queria, primeiro se preocupa em estabelecer sua quilometragem boa. Agora, se você já estabeleceu a quilometragem que você quer rodar, já está com uma consistência legal, aí começa a controlar a intensidade. Utiliza a informação que o Strava te dá de esforço relativo para ver a intensidade da semana e assim você vai passando passo a passo. Agora um ponto importante, no treinamento a consistência é a chave. Óbvio, né, que dependendo do treino que você faz, dependendo da variação, tudo isso influencia. Mas o primordial, o alicerce é a consistência. Então você precisa estar consistente sempre. E esse esforço relativo, ele vai nos ajudar também a manter a consistência. E aí é bacana porque eu gosto dele, porque ele não vai só nos ajudar a manter a consistência em questão de volumes, em questão de horas, em questão de dias treinado, mas vai ajudar a manter a consistência na intensidade do treinamento. Então eu gosto muito ali das informações de esforço relativo. Infelizmente, eu até fui fazer a conferência hoje, porque um tempo atrás eu tentei procurar dos meus alunos o esforço relativo para ver se eu, como treinador, posso consultar o esforço relativo dos outros, mas eu não posso, não tem como. Aí de vez em quando eu peço para um aluno meu fazer um print, fala, fulano, vai lá, faz um print para mim do seu esforço relativo para a gente ver como é que tá. Aí eu vejo, mas eu mesmo não consigo consultar o esforço relativo dos outros. Até inclusive, se vocês pegarem lá no Strava e olhar onde está o esforço relativo, fala Gilberto, se vocês olharem lá onde está o esforço relativo, vocês vão ver que eles falam de comparar o esforço com outro atleta, né? Você pedalou 1 hora, o outro atleta pedalou 1 hora e meia, mas quem foi mais intenso? Só que como eu expliquei aqui, o esforço relativo ele é dado através da zona de frequência cardíaca. Então já não dá muito certo comparação, já eu odeio comparação, não gosto. E no esforço relativo vai dar bem errado, porque se o outro atleta tiver as suas zonas de treinamento mal configuradas, se ele tiver a sua frequência cardíaca máxima mal estimada, o que vai acontecer? Vai mexer ali com o grau de esforço relativo dele. Então, particularmente, eu gosto de somente eu olhar a minha sem comparação com os outros a nível. Por exemplo, eu não consigo acessar toda a informação de esforço relativo do meu aluno. Só que quando eu vejo um treino no Strava, junto ali com a quilometragem, a média de velocidade, aparece a informação do esforço relativo daquela sessão. E às vezes eu vejo números enormes, Eu vejo, por exemplo, eu pedalei 2 horas com intensidade muito forte, o meu dá 120. O meu aluno pedalou 2 horas na intensidade também forte, deu 250 de esforço relativo. Então eu não posso comparar o meu score, a minha pontuação de esforço relativa, com a pontuação de esforço relativo do meu colega, do meu aluno, justamente porque eu não sei se a zona de treinamento dele está bem configurada. Entendido essas 2 questões aí? Então, se você, só refrisando esse último ponto que eu falei, tá no começo, tá fazendo base de treinamento, tá estruturando, tá pegando rotina, tá ganhando consistência ainda, não se preocupa tanto com a intensidade, se preocupa mais em fazer o seu volume de treino. Agora, se você já está bem treinado, já está com a consistência ok, já está ali com o seu volume de treino batidinho ali em várias semanas, começa a olhar a intensidade do seu treino, a intensidade da sua semana, olhando o esforço relativo e cada semana, cada sessão de treino querendo ser um pouco mais intenso. E dá certo, e dá muito certo. Por exemplo, eu fiz meu treino intervalado na terça-feira no rolo, Fala, Elias, beleza? Fiz meu treino intervalado na terça-feira no rolo, beleza.
Eu fui comparar com o meu treino intervalado da terça-feira passada e deu um número menor de esforço relativo. Eu me matei no treino de ontem, gente, eu bufei, eu fui um treino muito sufoco, muito forte. Eu falei, mas por que que deu essa diferença toda? Né? Por que que o treino da semana passada ele foi mais intenso do que o treino desta semana? Aí eu fui avaliar, né? Fui ver o treino. Aí eu lembrei, no treino da semana passada eu peguei e fiz 10 minutos a mais numa intensidade alta. Então o que acontece? Dá certo. O esforço relativo, o cálculo dele funciona muito bem. Tanto é que o fato de eu ter feito 10 minutos em alta intensidade no treino da semana passada deu um score maior para a atividade da semana passada em relação a dessa semana. Num treino parecido, que era um treino 3x3. Beleza? Então, pessoal, tá entendido essa questão até aqui? Dá um soquinho aí, me fala. E é um ponto interessante, né? Uma coisa que eu gosto. Quando nós estamos treinando de verdade, não é só pedalando, né? Sai para pedalar um dia vai forte, um dia vai fraco. Quando a gente está treinando, treino organizado, é interessante ter algo para olhar, é interessante ter algo para mirar. Por exemplo, mesmo pensando numa sessão de treino, mesmo não gostando de frequência cardíaca para controlar a sessão de treino, às vezes eu falo para os meus alunos, tenta se manter esse tempo acima de tal frequência cardíaca, para ter para onde olhar, para ter uma referência. E quando nós vamos pensar no treinamento da semana, é a mesma coisa. Você tem que ter um lugar para olhar, uma meta a se bater. Aí, quando nós estamos no começo do treinamento, cara, a única meta que a gente tem que mirar é quilometragem, horas de treino, porque nós estamos compondo nosso volume. A partir do momento que esse objetivo de quilometragem, esse objetivo de horas de treino não é mais o nosso foco, e nós já conseguimos atingir isso, nós vamos olhar para quê? Intensidade. Aí a gente começa a olhar o score do nosso esforço relativo, para nos ajudar a ter aonde estar olhando. Patrick, como funciona a função do limite de potência funcional, o watts? Pô, Patrick, aí vamos falar de potência em outro dia, tá? Porque aí tem que fazer o teste, tem que falar do... agora tem até a sigla, né? A sigla do FTP. Aí tem que falar do teste de FTP. Aí você vai pegar o FTP, vai fazer os cálculos. Então, segura a emoção na potência aí, tá? Que hoje a gente está falando mais de frequência cardíaca, beleza? E outra... Patrick, né? Acho que também você não está com potência, né? Com sensor de potência, né? Ou eu estou enganado, né? Se tiver com sensor de potência, me avisa, mas que você não está não, né? Jean entrou na live aí. Pessoal, então vamos lá. Só que tem um ponto negativo aí em relação à forma que o Strava faz o cálculo do esforço relativo. Primeiro ponto negativo eu já comentei, que é a definição das zonas. Se você tiver com a sua zona de treinamento errada, ele vai te dar uma informação errada, né? O outro ponto que eu acho negativo ali no esforço relativo, a frequência cardíaca quando passa de uma zona para outra. Beleza, Patrick. Quando passa de uma zona para outra, o que acontece? Imagina, que nem eu tinha comentado, a 150 você sai do Z3 para o Z4. Se você está a 149, a pontuação desse tempo que você está a 149 vai ser calculado como Z3. Se você está a 100... só com sim também, beleza, Patrick. Se você está a 151, o seu tempo vai ser calculado na zona 4. Então, dependendo ali o tempo que... É óbvio, né? Se você sai para a rua para treinar, a coisa vai oscilar bastante. Mas se você faz um treino controlado, e você sabe disso, e você quer aumentar o score ali do esforço relativo, se você trabalhar a 140, imaginando, tá? Que a sua Z3 é 150 e para cima é Z4. Se você trabalhar 149, você fica num patamar. Se você subir mais 3 batimentos, você já vai para outro patamar, seu número vai dar muito maior. Então eu acho que esse é um ponto fraco desse método, que pode dar alguma falha. Beleza? Mas agora, se você faz um treino intervalado sem se preocupar com a frequência cardíaca, vai acabar dando certo. Tá bom?
Agora, um outro detalhe, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o esforço relativo de como utilizar, vai mandando nos comentários ou manda no ponto de interrogação. Agora, outro fator importante dessa função que o Strava nos dá do esforço relativo é o quê? A indicação de progressão durante as semanas. Né? Ele mesmo ali dá aquela informação, treino contínuo, muito bom, você está em progresso, você está acima do padrão. Né? Agora não notei, devia ter notado aqui as palavras certinhas que ele usa, mas o importante é que se você está sempre treinando no mesmo nível, ele vai te informar, manutenção. Se você está subindo um pouquinho o nível gradativo, ele vai dizer progresso contínuo. Agora, se você faz uma semana muito acima do nível, ele vai aparecer um vermelhão e vai dizer que o esforço está acima. Eu acho essa função muito interessante e muito importante. Por quê? Até na questão de prevenção de lesões. Tá? Porque se você faz uma semana muito mais intensa que a semana anterior, sem estar preparado, você vai precisar de muito mais recuperação. Agora, se você faz uma semana muito mais intensa, não recupera, depois a outra semana é muito mais intensa também e não recupera, a chance de você baixar a imunidade e ficar gripado, ficar doente, ter uma lesão muito grande, beleza? Então, acompanhar o nível de intensidade ao longo das semanas vai ser muito interessante por conta disso. Porque se você baixar a intensidade da sua semana durante 3 semanas eu baixei a minha intensidade, cara, você vai perder performance. Ou se você está numa intensidade baixa, ali vindo numa intensidade baixa sempre, aí de repente, pá, jogou lá em cima, intensidade muito alta, 2 semanas seguidas, você pode se lesionar. Agora, se você for gradativamente aumentando o seu score, aumentando a sua pontuação um pouquinho a cada semana, aí é evolução consistente. Aí é o que o seu corpo quer, o seu corpo suporta, e essa é a nossa intenção. Que todos nós vamos aumentando devagarinho, né? O nosso corpo ele se adapta, só que ele precisa de tempo para se adaptar. Tá certo? Pessoal, tá entendido tudo que eu falei até aqui? Eu defini para vocês como é calculado o esforço relativo, né? O Strava pega as zonas de treinamento, o quanto de tempo você passou em cada zona, ele calcula ali com pontuação para as zonas mais altas, aí ele te entrega uma pontuação que é o esforço relativo do seu treino, beleza? Pessoas que estão... o esforço relativo é um referencial à carga interna do seu esforço, né? Do quanto de força você fez, do quanto intenso foi seu treino. Não tem nada a ver, esforço relativo não tem relação direta com o tamanho da atividade, com quantos quilômetros. Você pode fazer um pedal de 100 quilômetros e ter um esforço relativo menor que uma atividade de 40. Né? Isso vai depender da intensidade. Se você fez ali os 100 quilômetros em Z1, Z2, vamos falar de zona só hoje, que a gente vai ficar falando de zona, porque o tema pede. Se você ficou ali nos 100 km em Z1 e Z2, e aí o treino de 40 km você ficou maior tempo em Z3 e Z4, pode ser que a pontuação desse treino de 40 km seja maior, né? Simplesmente porque você está trabalhando com maior intensidade. Então, o esforço relativo que o Strava nos entrega naquela fórmula não tem a ver com a duração do treino, com quantos km você rodou, mas sim com o quanto intenso foi a atividade. É interessante que as pessoas que estão iniciando, formando base, construindo treinamento agora, se preocupem mais com o volume de treino mesmo, do que com a intensidade. Então esses vão olhar a quilometragem em horas. Agora as pessoas que já estão num nível de treinamento forte ali, já estão condicionadas, esses sim vão olhar para a intensidade e vão olhar para o esforço relativo a fim de estar aumentando esses valores, que vai ser interessante, beleza? Pessoal, esse era o tema da live de hoje. Eu gostei bastante, ficou bem explicadinho. E eu quero que os meus alunos comecem a olhar para o esforço relativo de vocês, justamente a fim de
ver se vocês estão progredindo, ver se o esforço relativo está ficando maior a cada treino, né? E assim vocês vão tendo mais uma ferramenta para avaliar, porque a avaliação do treinamento ela sempre é muito importante. Então a gente pode utilizar os segmentos, ó, o Strava ajuda a gente pra caramba. O Strava a gente pode utilizar os segmentos para avaliar se o treino está forte ou não. A gente pode montar um segmento e fazer um contrarrelógio só nosso. Você pode criar um segmento oculto, contrarrelógio do Marcão, né? O Marcão sou eu. Um contrarrelógio para eu me avaliar. Então a gente pode se avaliar no segmento, a gente pode avaliar no contrarrelógio. E agora vem mais, a gente pode se avaliar nossa consistência pela quilometragem. E agora o esforço relativo, não agora porque já tem muito tempo, né? E o esforço relativo é mais uma ferramenta de avaliação do treino. Beleza? Porque vocês precisam se avaliar, para saber o que está acontecendo. Então toda ferramenta que tiver à nossa disposição é importante que a gente use com sabedoria. Beleza? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Manda um soquinho aí para mim ver quem estava no final da live, né? Estamos aqui finalizando. E muito obrigado, manda um soquinho aí só para mim ver quem estava. Essa live vai ficar disponível amanhã. Fala Feltrin. Claudinei, né? Obrigado, Claudinei. Show de bola. Rodrigo estava por aí, muito obrigado, Rodrigo. Vai botando os nomes aí, pessoal. O Jorge, obrigado, Jorge. É bacana fazer isso, gostei. Flávia, e se alguém ficou com alguma dúvida, né, na hora que olhar os seus dados, valeu, Davi Desotti, sofreu no intervalado nessa, Davi. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para mim no direct, conversa comigo. Valeu, Cláudio, obrigadão por estar presente. Manda no direct que a gente vai conversando, eu tô aqui para ajudar vocês. Meus alunos já vai direto no WhatsApp, mas quem não é aluno, manda no direct que uma hora eu consigo responder. Cláudio, valeu José. Pessoal, tô indo. Hoje consegui terminar a live sem tosse, olha que maravilha. Segui o conselho do Flávio, do Silvio. O Silvio não entrou hoje. Ele falou para mim tomar mel. Tomei mel antes da live, acho que deu certo. Valeu, galera. Um abraço, boa noite para vocês. Amanhã tem treino, amanhã tem checagem das planilhas de todos os alunos. E valeu, fui. Valeu, Patrick. Valeu, Fernando. Tchau, tchau.